enfim, não me quero estar a repetir aquilo que vocês ouvem todos os dias na televisão e, portanto, o tema Covid foi o tema que falámos na semana passada e se vocês quiserem ouvir especificamente podem ir ouvir, mas na realidade que é um tema do qual nós ouvimos falar muito hoje, um tema que está em cima da mesa, muito relacionado com a alimentação, com a parte da atividade física e do exercício, e que a parte da doença e o desenvolvimento da doença é, portanto, um tema que está muito em cima da mesa, até se vê pela adesão a este workshop e pelo número de inscrições que nós tivemos, que é um tema com o qual as pessoas se preocupam muito, e eu gostaria de passar, no fundo, a explicar às pessoas que nos estão a ver que quando nós falamos em inflamação, nós não estamos especificamente a falar de uma inflamação que nós temos num dente, numa inflamação que nós temos num dedo, que é decorrente de um combate a um agente patogénico, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser uma ferida, um trauma um pico que nós espetamos num dedo ou uma bactéria que temos num dente e que desenvolveu uma inflamação e que o nosso corpo se prepara para combater essa inflamação. Não é disso que nós estamos hoje, ou que vamos hoje falar aqui. Nós vamos falar de uma inflamação crónica, uma inflamação que se perpetua, que faz com que o nosso organismo fique, de certa forma, mais fragilizado, porque todo ele está portanto, envolve nesta inflamação, que é uma inflamação ténue, mas que se perpetua e que, de certa forma, está muito relacionada, e eu vou pedir agora à Cíntia para nos explicar isto, está muito relacionada com muitas das doenças que nós temos hoje, atualmente. Cíntia, concretamente, o que é isto da inflamação crónica? Pronto, a inflamação é necessária e é por causa deste processo de inflamação que nós estamos sempre vivos, porque somos submetidos constantemente a agressores externos que nós desconhecemos, que nós nem sabemos que entramos em contato, e o nosso corpo tem que ter capacidade de lidar com isso e nos manter vivos, não é? Entretanto, hoje em dia, a quantidade de situações que fazem perpetuar um estado inflamatório crônico no nosso corpo é muito grande. E, basicamente, só os vírus e as bactérias, que são coisas que nós acabamos por saber que estamos a entrar em contato e o nosso corpo lida com aquilo, como um traumatismo, como as feridas, a Teresa estava a dizer, como os patógenos, as infecções que nós correntemente podemos ter, mas são processos que vão se perpetuar cronicamente, não é? Então, as células ficam sempre mais inflamadas, há uma descarga de outras células inflamatórias no nosso corpo, e o nosso corpo acaba por deixar de fazer outros tipos de reparo, outros tipos de modulação, outros tipos de produção hormonal, de funcionamento adequado das nossas células intestinais, da tireoide, cerebrais, não é? E estão sempre no processo de combater um agente que não se vê e que, na verdade, é presente. E hoje o que a gente vê é que existem as doenças agudas, que são as infecções, os traumatismos, os acidentes, estas coisas que são, pronto, às vezes não temos capacidade de controlar, mas a maior parte das doenças crônicas que nós conhecemos hoje, o ponto-chave delas é o processo inflamatório que elas desenvolvem. Então, todas as síndromes metabólicas, as doenças cardiovasculares, as doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, a nossa degradação cognitiva, o estado de osteoporose, de fragilidade do idoso, que é uma coisa que acontece muito frequentemente hoje, que são aqueles idosos muito magrinhos, muito debilitados, sem massa muscular, que constantemente adoecem, não é? O cancro, a depressão e as alterações psicológicas, todas elas podem estar associadas a essa única explicação, um processo inflamatório
Uhum. Ou seja, na realidade, o que a Cíntia nos está a querer dizer é que há vários, como nós percebemos aqui no lado esquerdo deste slide, a inatividade física, a obesidade, a dieta ocidental, e portanto, quando falamos em dieta ocidental, falamos muito de fast food, não é? As alterações da microbiota, ou portanto, para as pessoas que não conhecem o termo, aquilo que anteriormente se chamava a flora intestinal, o stress psicológico, enfim, tudo isto que nós vivemos diariamente vai, de forma desequilibrada, pode, de certa forma, promover um processo inflamatório no nosso organismo. E, na realidade, o que acontece é que alguns autores, alguns pesquisadores, e como a Cíntia estava a dizer, acreditam que é este processo dar um gatilho para que nós venhamos a desenvolver doenças para as quais temos alguma suscetibilidade genética, alguma fragilidade genética. Ou seja, eu tenho predisposição para vir a desenvolver osteoporose e como tenho um processo inflamatório crónico no meu organismo, o que vai acontecer é que eu mais facilmente começo a desenvolver um processo de osteoporose, que é uma fragilidade minha genética, mas que o gatilho está neste processo inflamatório, não é isso, Cíntia? Exatamente. A Teresa falou uma coisa muito interessante, foi a predisposição genética. A genética tem um peso de 25%, digamos assim, sobre aquilo que nós venhamos a desenvolver. Não é porque eu tenho história familiar ou porque eu tenho sempre problemas cardiovasculares na família, ou a minha família toda infartou, ou tenho casos de cancro. Não, isto não quer dizer que nós tenhamos que desenvolver essa doença. É sim a parte mais frágil do nosso corpo, mas se nós cuidarmos de não ter um processo inflamatório, evitar tudo que seja causador de inflamação, esses genes não vêm a se manifestar. E não existe uma relação direta entre se eu tenho na família, também vou ter. Teremos se fizermos por onde. Se não fizermos por onde, conseguimos evitar, não é? Curiosamente, e só para elucidar um bocadinho isto que a Cíntia está aqui a partilhar connosco, ontem dava eu uma consulta no Instituto, a uma senhora que estava a terminar o programa connosco, tinha realizado anteriormente a consulta com a Cíntia, e esta senhora perdeu 20 quilos durante este processo e, infelizmente, esta senhora tinha tido um cancro de mama. E partilhava ela comigo, em jeito de finalização de o programa, e em consulta, e que ela própria acreditava que parte da razão pela qual esta mulher terá desenvolvido esta doença, este cancro de mama, ainda numa idade jovem, tinha a ver com um processo inflamatório que está inerente ao estado de obesidade em que estava. Portanto, na realidade, Cíntia, a obesidade está muito associada a este estado inflamatório. Exatamente. A obesidade, por si só, ela gera um processo inflamatório silencioso, não é? Quando acontece o aumento do peso, nós estamos a aumentar o nosso tecido adiposo, o nosso tecido gorduroso, não é? Que é a forma que o corpo tem de armazenar os excessos em forma de gordura. A partir do aumento do tamanho das células, elas não conseguem aumentar mais o seu tamanho, elas vão começar a se multiplicar. E este processo todo gera toda aquela resposta inflamatória, que só deveria acontecer quando nós estamos numa situação aguda, e elas acontecem constantemente. E geramos ali situações de inflamação, desinflamação, oxigenação, falha de oxigenação, e gera ali um ciclo vicioso que só perpetua este estado inflamatório e aumenta o risco de doenças, não é? Isto que a Teresa está a dizer desta paciente, inclusive, ela disse que hoje ela se sente muito melhor do que antes de ter o cancro. Quer dizer, hoje ela é uma pessoa mais saudável tendo tido um cancro do que já foi antes de ter tido o cancro. Tudo pelas mudanças e as grandes mudanças de atitude e o controle desta inflamação que ela conseguiu adquirir com os hábitos novos que teve, não é?
Interessantíssimo. É verdade que eu testemunhei ontem e se a senhora estivesse aqui teria a oportunidade de nos dizer isto, enfim, sem qualquer sensacionalismo. No fundo, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, mas podem as pessoas neste momento estar a perguntar como é que nós percebemos que este estado inflamatório está instaurado na pessoa ou se desenvolveu na pessoa. Nós hoje temos a possibilidade, através da análise sanguínea de vários marcadores inflamatórios, de perceber se estas pessoas já estão em estado de inflamação crónica ou não. Ou seja, a ciência já determinou, portanto, já identificou uma série de marcadores inflamatórios, ou seja, são proteínas, usualmente, que vão ser produzidas em maior quantidade quando há um processo inflamatório. Regra geral, essas proteínas são produzidas pelo tecido gordo ou são produzidas também no fígado. E o que acontece é que nós, analisando o sangue, nós vamos conseguir perceber se, eventualmente, este organismo já está a produzir substâncias inflamatórias, que são, obviamente, muito úteis num processo de inflamação aguda, quando nós temos um processo inflamatório qualquer e que sem essas substâncias nós obviamente não sobreviveríamos, mas que quando essas substâncias se perpetuam no organismo durante muito tempo, é evidente que isto nos mostra que esta pessoa está sobre um processo inflamatório. O que vamos fazer é dar a terapêutica, que passa muito pela alimentação que nós vamos hoje ver aqui, e também não vamos falar aqui muito de atividade física, mas eu tenho sempre que falar de atividade física, falarei um bocadinho mais à frente quando estivermos a falar da alimentação, mas na realidade o que percebemos é que quando vamos avaliar e monitorizar estas substâncias, conseguimos perceber que a terapêutica que estamos a propor está a ser eficaz porque essas substâncias vão diminuindo à medida que o tempo passa e que a terapêutica está a ser utilizada. Portanto, hoje nós já temos forma de perceber através desses marcadores, através de marcadores de stress oxidativo que a gente também já vai ver à frente, portanto, se estas pessoas já estão em processo de inflamação ou não. Mas, Cíntia, o intestino também é, portanto, muito importante neste processo de inflamação. Em que medida? O nosso intestino acaba por ser um dos órgãos-alvos principais neste processo de inflamação, porque os grandes agressores que na maior parte das vezes entram em contato conosco vêm pela boca. Então, o intestino acaba por ser o grande sinalizador. E ele, além da função dele, da absorção, ele tem uma função imunológica muito grande, tem uma função de produção hormonal, produção de neurotransmissores, e é a nossa grande barreira contra este processo inflamatório. Mas muitas das vezes a inflamação, sendo muito grande, ela consegue destruir essa nossa barreira e faz com que o nosso contato, o contato do nosso corpo depois com estes patógenos seja maior, não é? Nós estamos a ver neste slide, por exemplo, uma parede intestinal íntegra, completamente unida e pronta para debater estes patógenos que podem vir pela alimentação, por exemplo, e num intestino que está muito degradado pela agressão constante com estes patógenos, pela lesão da alimentação, pelas fezes presentes no intestino, pela proliferação bacteriana que pode acontecer, esta lesão destas células intestinais faz com que o nosso corpo entre em contato com muito mais quantidade de toxinas do que o que deveria e mantém o processo inflamatório persistente. Por isso é que a atuação a nível desta barreira, em proteger o intestino, em diminuir a agressão, que é aquela que a gente vai ingerir, é uma das formas mais importantes da gente conseguir controlar o estado inflamatório crônico. Que o nosso tratamento seja a nossa cura. Muito bem. Para além da questão do intestino, convém salientar aqui que uma das grandes fontes de inflamação é também a nossa, ou de quem a tem, gordura visceral. Portanto, nós, como para aquelas pessoas que não
estão familiarizadas com o termo, portanto, nós podemos ter gordura subcutânea, abdominal, neste caso, que é a gordura que fica situada entre o músculo e a pele, portanto é a famosa pregazinha que nós temos, o pneuzinho que temos na barriga, mas depois quando nós vemos aquelas barrigas muito proeminentes, nós conseguimos perceber que estas gordura visceral, que é uma gordura amarela, enfim, igualzinha à dos animais, como nós a vemos quando estamos a confeccioná-los, e que essa gordura está a rodear, a circundar os nossos órgãos, acabando por os influenciar no seu funcionamento, de uma forma obviamente prejudicial, e essa gordura visceral é uma gordura que ela própria produz muitas substâncias inflamatórias. E, portanto, não só por uma questão estética, obviamente, as pessoas devem ter a percepção de que estes estados inflamatórios que nos debilitam fazem com que nós portanto, faz com que nós tenhamos, obviamente, muita urgência em perder essa gordura visceral. E para passarmos a seguir a falar da alimentação, eu queria apenas também dizer que este estado, e só fazendo uma ponte com aquilo que nós estamos a viver agora e com o workshop que demos a semana passada, queria salientar que vocês conseguem perceber que pessoa que esteja sobre este combate crónico, a um estado inflamatório mais baixo, mas que requer sempre soldados, requer sempre que o nosso exército esteja em campo de batalha. E, portanto, se nós formos infectados por um agente mais agressivo, que é aquilo que nós estamos a viver agora, o nosso exército vai estar em muito menores condições de nos defender contra um agente mais agressivo, mais perigoso, porque está implicado no combate a outras batalhas crónicas das quais nós estamos a viver. Portanto, por todas as razões que nós já explicámos aqui, é muito importante reverter este estado inflamatório para que nós possamos, de facto, combater esta que nós estamos a viver agora, esta situação que nós estamos a viver agora, mas todas as outras que a Cíntia há pouco falou. Cíntia, é possível reverter, como vimos há pouco no caso daquela senhora, os estados inflamatórios? É possível reverter e é possível controlar. Mas isto depende da nossa atitude, não é? Muitas das vezes a gente se depara com situações de pessoas que têm sintomas, que sabem que se sentem cansadas, inflamadas, o intestino que não funciona bem, os sinais clínicos estão presentes, mas a agressão continua, não é? Então a nossa primeira medida, quando nós queremos melhorar e controlar esse estado inflamatório, é retirar os agressores. Então, tudo o que for possível em que nós possamos fazer em termos de agressão, seja ela toxinas conhecidas como químicos, metais pesados, plásticos e tudo isso, não deixam de ser agressores, mas também aquilo que vem da comida. Hoje, muito a comida ocidental, a comida típica americana, tem muito a ver com a praticidade, e na praticidade traz-nos coisas menos boas, não é? Uma comida mais processada, uma comida que passa por muitos processos de refinamento, comidas com, por exemplo, os derivados de animais que estão a viver em situações ruins, que são injetados com hormônios e com antibióticos e com um monte de substâncias para aumentar a produção, numa tentativa de venda em maior quantidade, e isso vai acabar por fazer agressão silenciosa no nosso corpo. E às vezes é muito difícil as pessoas aceitarem que isto realmente faz mal. Engraçado, hoje tive uma consulta com uma paciente que estava estressadíssima, que não conseguia perder peso, e disse, mas eu falei, então coma só comida saudável, não coma comida processada ou comidinhas de pacote. Aí ela, mas eu tenho que preparar lanche para os meus filhos, eu tenho que ter bolachas em casa. Eu falei, mas isto não é bom para ninguém, muito menos para as nossas crianças, não é? E parece que nós tirarmos este tipo de alimento, estamos a fazer uma agressão. Na verdade, eu acho que a nossa atitude tem que ser um bocadinho mais proativa se isto me faz mal, vou lá tentar ver se eu consigo corrigir esta inflamação retirando este tipo de comida.
Quer dizer que eu vou ter que sempre retirar? Acho que não, mas numa fase inicial em que a nossa inflamação é muito grande, ela tem que ser necessária, não é, Teresa? Uhum. Nós já voltamos aqui para falar mais detalhadamente sobre estes alimentos que estamos a ver neste slide, mas de uma forma mais geral, então quais são as estratégias que na realidade nós temos que adotar nesta dieta anti-inflamatória para reverter o processo inflamatório ou prevenir? Pronto, o tratamento, digamos assim, que a gente propõe quando faz uma dieta inflamatória, ela tem dois pontos principais. Primeiro, retirar o que agride e retirar o que inflama. E segundo, melhorar a nossa capacidade de resposta, porque nós temos uma capacidade de resposta nós temos uma capacidade anti-inflamatória intrínseca do nosso corpo. É essa resposta que combate aos vírus que nós nem sabemos, que nos faz as feridas cicatrizarem, que nos recupera de uma cirurgia, ou seja, nós temos vias naturais anti-inflamatórias e que nós temos é que otimizá-las. Então, controlar o que agride e diminuir aquilo que faz mal e aumentar a nossa capacidade de boa resposta. Acho que a base da dieta anti-inflamatória é isso. Uhum. Cíntia, partilhe connosco aqui, em que medida é que, portanto, o nosso perfil hormonal e as nossas hormonas contribuem para este estado inflamatório também? Existem 3 hormonas que são fundamentais e extremamente sensíveis a esta inflamação, que são as nossas hormonas da tireoide, porque elas têm uma necessidade nutricional muito grande e quando nós temos uma alimentação mais inflamatória, ou estamos num processo inflamatório crônico, muito estresse oxidativo, acabamos por prejudicar determinados nutrientes e podemos interferir na produção dos hormônios da tireoide. Segundo, a nossa adrenal, que é onde nós temos o equilíbrio das nossas hormonas sexuais e do cortisol. Então, é extremamente sensível também à carência de nutrientes e às situações de maior estresse. Então, todo o processo inflamatório acaba por agredir a adrenal e, dessa forma, fazer um desequilíbrio da produção desses hormônios, que é o balanço entre as hormonas sexuais e o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Porque numa situação de estresse, nós precisamos de cortisol. Nessa altura, nosso corpo não está pronto para estar a produzir as nossas hormonas sexuais. Mantém-nos em grande equilíbrio, não é? E o cortisol é libertado em grande quantidade na tentativa de combater o processo inflamatório presente. O cortisol, nós sabemos que é um grande anti-inflamatório, né? Até chegar a um ponto em que a nossa produção não consegue acontecer e nós chegamos numa exaustão e já não temos cortisol suficiente. Uhum. Então, na realidade, Cíntia, quando nós estamos a reverter ou a prevenir um processo inflamatório, cuidar das nossas hormonas, fazer uma modulação hormonal, quer ela seja através de hormonas ou através de alimentação, porque curiosamente, e de suplementos mais naturais, porque curiosamente também é possível fazer essa modulação hormonal sem utilizar portanto, hormonas, na realidade, Cíntia, corrigir esse perfil hormonal também é importante na prevenção desta inflamação. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Nós temos que manter os nossos níveis hormonais, porque, na verdade, nós não funcionamos sem hormônios. Temos é que dar disponibilidade ao nosso corpo de produzir aquilo tudo adequadamente, e quando ele já não tem capacidade, eu acho que manter o equilíbrio é o mais importante. E o equilíbrio não quer dizer tomar hormônios, o equilíbrio quer dizer manter aquilo em valores adequados para o nosso corpo. Passando a seguir, uma das questões que falámos aqui foi do stress oxidativo, então é fundamental também nós controlarmos o stress oxidativo nesta tentativa de reverter a inflamação. Cíntia, o que é, para as pessoas que não sabem, o que é o stress oxidativo? O estresse oxidativo são reações químicas que acontecem no nosso corpo e acontecem constantemente para combater os agressores. Certo? Então, nós vamos produzir aquilo que chama-se radicais livres, que podem ser, por exemplo, radicais hidroxila, oxigênio, peróxido de hidrogênio, são vários radicais livres que o nosso corpo produz para combater inflamação.
Mas quando existe uma resposta acentuada deste processo destes radicais livres em relação às situações anti-inflamatórias e de controle desses antioxidantes, este desequilíbrio perpetua na parte inflamatória, que é menos benéfica, certo? Então, o que nós temos que fazer para controlar o estresse oxidativo é retirar ao máximo possível os agressores, como tivemos a falar, e aumentar a nossa capacidade antioxidante, que é controlar o excesso dos radicais hidroxila. Por isso é que falamos de antioxidantes como anti-envelhecimento ou como controle da nossa saúde. Porque eu tenho que controlar as reações oxidativas de desequilíbrios de pHs e radicais livres que o nosso corpo tem. E existe uma série de suplementos, de minerais, de substâncias que são fundamentais para que todas essas reações aconteçam. Quando nós dizemos que a vitamina C previne as doenças ou que ajuda no combate, por exemplo, de algumas doenças, a vitamina C é um antioxidante fundamental para praticamente todas as reações que acontecem dos radicais livres. Por exemplo, Muito bem. Então, na realidade, quando atividades como atividades ou comportamentos como fumar, beber muito álcool, não dormir, são atividades que também, Cíntia, provocam maior stress oxidativo, a maior produção destes radicais livres. Exatamente, porque vão alterar o pH, e o pH que nós temos é um pH que tem que ser muito bem equilibrado e é uma margem muito curta de equilíbrio que nós temos que ter, e esses radicais livres vão manter o nosso corpo mais acidificado e dessa forma mais oxidado. E isso é muito deletério e gera faz parte de um processo inflamatório crônico persistente. Queria salientar também que quando nós falamos em stress oxidativo, enfim, também se fala na atividade física em excesso, ou no exercício em excesso, que promove também um stress oxidativo que, de certa forma, induz o envelhecimento. Eu gostaria de salientar, e compete-me sempre a mim dizer isto, que são portanto, ao longo da minha carreira, foram muito poucas as pessoas que eu acompanhei que fizessem exercício a mais. E todos os dias eu, enfim, lido com situações de pessoas que são sedentárias e que fazem exercício a menos. Portanto, quando falamos nestes comportamentos que podem gerar stress oxidativo, onde, portanto, são algumas vezes é incluído o exercício em excesso, sabendo eu que do ponto de vista fisiológico isso acontece, eu não gosto nunca de o incluir, porque acho que são muito poucas as pessoas a quem isso acontece. Nós temos uma luta para que as pessoas façam atividade física e, se for preciso, atividade física todos os dias, porque é disso que estamos a falar nisso não estamos a falar de exercício em excesso, convém salientar, e, portanto, é evidente que o exercício, quando realizado verdadeiramente em excesso, e estamos a falar de pessoas que eventualmente correm grandes distâncias, muitas vezes sem estarem bem preparadas, que correm maratonas sem a devida, portanto, preparação, quer do ponto de vista físico, com o fisiologista do exercício, quer do ponto de vista nutricional, quer do ponto de vista clínico, e é disto que estamos a falar, e não da realização da atividade física diariamente. Isso não é atividade física a mais. E não é disso que estamos a falar, e eu gostaria de fazer esta ressalva, porque, enfim, muitas vezes, às vezes em literatura menos relacionada com a investigação, ou seja, revistas de bancada, muitas vezes o exercício aparece como sendo um dos agentes de envelhecimento. E eu gosto de fazer esta salvaguarda porque, na realidade, isso praticamente nunca acontece, e se há atividade anti-aging é a prática da atividade física. Eu volto 2 slides atrás, porque eu na composição dos slides acho que troquei isto.
e consegui dar aqui a volta sem vocês darem por isso, mas como quero falar aqui de alguns dos alimentos que anteriormente já tínhamos visto neste slide, volto atrás e depois ando 2 para a frente. Cíntia, nós vemos aqui os lácteos, e os lácteos, na realidade, como sendo alimentos inflamatórios. É uma das coisas que na alimentação portuguesa está muito presente e que eu própria admito que é talvez daqueles alimentos que eu me custa mais evitar, mas em que sentido é que os lácteos podem ser inflamatórios, Cíntia? A caseína do leite é muito pelo contrário daquilo que todo mundo pensa, que o que é mal do leite é a lactose, não é? Lactose é o açúcar do leite e a caseína é a proteína do leite. A caseína desenvolve um processo inflamatório muito grande no intestino, e desencadeia todas aquelas reações e desequilibra aquela balança do estresse oxidativo, tá? Mas também não são todos os queijos e não são todos os componentes, não é? Ou seja, quanto mais fresco ele é, mais agressor ele é a caseína. Tanto que os queijos os queijos franceses, ou os queijos que vêm de uma vaca que tem uma caseína diferente do que é a produzida na parte ocidental, é o queijo mais curado, o queijo mais rijo, ele tem uma caseína menos inflamatória, mas não deixa de ser um alimento inflamatório, que eu acho que nós temos que ter cuidado na ingesta, e muitas das vezes é o pão com queijo de manhã e o iogurte à tarde, e acaba perpetuando um processo de uma forma muito constante. Nós temos capacidade de lidar com a inflamação? Sim, desde que ela seja moderada, desde que ela seja controlável, não é? Então, faz parte da alimentação portuguesa, sim. Eu também não tenho esta mesma relação que a Teresa fala. Eu acho que ele pode estar presente, mas tem que ser utilizado com moderação. A gente não pode utilizar estes alimentos que são inflamatórios como base da nossa alimentação, ou pelo menos como rotina, não é? Porque se a gente faz de vez em quando, nós conseguimos controlar. Todos os dias já vai ficando mais difícil. Pronto, já nos está a dar aqui notícias boas, afinal a gente pode pôr aqui uns queijinhos daqueles mesmo com sabor acentuado, mais curados. Isso. Mas só para elucidar um bocadinho em termos práticos aquilo que a Cíntia nos esteve aqui a dizer, um dia alimentar como leite ao pequeno almoço, a meio da manhã um iogurte com uma peça de fruta, depois ao lanche queijo com um bocadinho de pão, ao jantar, portanto, aí normalmente nós não utilizamos muitos lácteos, mas depois antes de ir para a cama, um iogurte outra vez, um copo de leite outra vez. É óbvio que estamos a falar de uma grande carga em termos de alimentos lácteos na nossa alimentação, é disto que estamos a falar. Também é importante salientar que, por exemplo, se nós estamos a passar por uma situação em que temos um grande desconforto, em que temos já sinais de inflamação, doença autoimune, grandes desconfortos em termos gastrointestinais, e aquilo que a Cíntia há pouco estava a dizer é que se calhar nós temos que remover mesmo estes alimentos durante um período de 6 semanas. Existem protocolos que nos ajudam a cumprir, portanto, estas orientações. E depois, portanto, à partida iremos diminuir o estado inflamatório, podemos constatar isso através das análises clínicas e depois cada um de nós vai ter a oportunidade de perceber aquilo que é tolerável e se calhar há pessoas que conseguirão tolerar 2 iogurtes por semana porque gostam muito, há outras pessoas que só tolerarão um queijo mais curado ao fim de semana no jantar que fizerem com os amigos ou com a família e portanto isto é também um momento de aprendizagem connosco, mas é o que aqui, a mensagem que nós queremos aqui deixar é que é possível, com moderação e de acordo com cada organismo, ingerir pontualmente aqueles alimentos que nós gostamos. Agora, que são os queijos, por exemplo, que muita gente gosta e os iogurtes. Agora, é importante salientar que isso não pode ser a base da nossa alimentação e não é incomum nós vermos
processos alimentares até de perda de peso, estratégias alimentares de perda de peso que nos são recomendadas por nutricionistas, apesar de terem baixo teor calórico, são muito assentes nestes produtos lácteos. Quando a gente ouve, come um iogurte ao pequeno almoço, a seguir come um queijinho e passas, portanto, a marca, porque é muito utilizado, o queijinho Babybel a meio da manhã, depois comemos outra vez um iogurte à tarde, porque o iogurte tem poucas calorias, e depois, para algumas pessoas que não conseguem passar sem a sua meia de leite. Se nós formos fazer e depois carne e vegetais ao almoço e peixe e vegetais ao jantar. Se nós formos fazer, portanto, o aporte calórico de um dia alimentar destes, possivelmente esta dieta, do ponto de vista calórico, até nos deixaria perder peso, dependendo da quantidade que comêssemos. Mas não é disso que estamos hoje aqui a falar. Nós estamos a falar de processos inflamatórios. E isto que eu há pouco vos estive a descrever é uma dieta inflamatória, pelas razões que a Cíntia já explicou. Mas poder-nos-ia deixar perder peso se estivéssemos a falar de valor calórico. Mas, por outro lado, não deixa, porque criando um processo inflamatório, isto acaba por nos dificultar a perda de peso. E por isso é que algumas pessoas nos chegam a dizer: eu estou a ter muito cuidado, estou a ingerir 1.200 calorias por dia e não consigo perder peso. Tem muito a ver com isto que nós estivemos a falar agora. Cíntia, em relação aos óleos refinados, o que é isto de óleos refinados, para as pessoas perceberem lá em casa? Os óleos refinados, acho que não fazem muita parte, por acaso, da alimentação portuguesa, não é? Mas eles estão presentes nos alimentos que são processados. Todo tipo de alimento vendido num pacotinho com sabores mais salgados, tipo as batatas fritas, as pizzas industrializadas, os croissants, isso tudo vão acabar por usar óleos refinados. E, na verdade, tiramos coisas boas de determinados alimentos, por exemplo, óleo de girassol. A semente de girassol, ela é extremamente importante, ela é anti-inflamatório. Mas quando nós pegamos o girassol e transformamos ele num óleo refinado, ou seja, retiramos a fibra e só fica ali a gordura, este alimento passa a ser inflamatório, porque é muito rico no ômega 6. E a nossa que a gente vai já ver aqui. E o que acontece hoje com a nossa alimentação? Muito ômega 6, que vem aí por acaso desses óleos refinados, não é, Teresa? É necessário um equilíbrio no nosso corpo entre o tipo de gorduras que se vai entrar, que são os ômegas 6 e os ômegas 3, ok? Existe também o ômega 9, mas aqui o grande equilíbrio que temos que ter é esse. E é razoável nós termos uma proporção de 1 para 1, porque o ômega 6, ele é o precursor. Volta lá um bocadinho, Teresa. Isto. O ômega 6, ele é precursor da nossa via inflamatória. E quando nós precisamos combater um agente, nós temos que ter capacidade de resposta inflamatória. Então, nós precisamos do ômega 6. E o ômega 3 é o nosso precursor da via anti-inflamatória. Então, tem que existir equilíbrio entre estas duas vias. E na alimentação hoje que nós temos, existe uma relação de 20 para 1, ou de 10 para 1. E devia ser, no máximo, de 3 para 1. Então, este desequilíbrio predispõe constantemente o nosso estado inflamatório crónico. Temos que melhorar a nossa resposta inflamatória, então tem que haver equilíbrio. Os óleos refinados e toda a alimentação processada acaba por ter presente excesso de ômega 6. E onde é que nós, assim, em que alimentos é que nós podemos encontrar o ômega 3, que é aquilo que nós devemos privilegiar? Ômega 3, tá? Nós encontramos nas sementes oleaginosas, como as sementes de girassol, sementes de cânhamo, sementes de linhaça, são extremamente ricas em ômega 3. Nos peixes gordos, não é? Mas atenção que o peixe gordo tem ômega 3 por conta das algas que ele ingere. A riqueza que existe do peixe tem a ver com o tipo de alimentação. E muitos dos peixes hoje que a gente ingere são peixes criados em aquacultura, em que são alimentados a ração, não são alimentados a algas. Então a riqueza do ômega 3 hoje do peixe não é igual àquela de antigamente. Certo? Muito interessante.
Muito bem, então aquilo que podemos concluir aqui deste slide é que os ômega 6 que estão presentes nestes óleos mais processados, mais refinados, vão conduzir, como vemos cá em baixo, a vermelho, portanto, a processos inflamatórios e portanto, a substâncias pró-inflamatórias, ou seja, que estimulam a inflamação, e pelo contrário, os ômega 3, que nós vemos também presentes nas nozes, por exemplo, vão conduzir à formação de substâncias anti-inflamatórias. Portanto, Cíntia, para concluir aquilo que disse, nós na nossa alimentação temos que ter um equilíbrio entre a ingestão dos ômega 6 que vemos aqui nesta balancinha do lado direito e os ômega 3 que vemos do lado esquerdo. Mas estas vitaminas, portanto, estas substâncias que vemos em baixo, informam-nos do quê, Cíntia? Estas substâncias, o que acontece? O ômega 3, ele oxida com facilidade. E para nós evitarmos a oxidação do ácido graxo, o ômega 3, convém estar associado a alguns antioxidantes, por exemplo, a vitamina E e o resveratrol. E o picnogenol é uma substância que ajuda a controlar e melhorar o processo inflamatório deste desequilíbrio ômega 6 e ômega 3, que é um derivado do pinheiro branco, é um extrato de pinheiro que nós podemos utilizar quando vamos combater a fase inicial do processo inflamatório que as pessoas têm. Muito interessante, muito bem. Passando à frente, para além daquelas substâncias que a Cíntia já há pouco falou, estas que nós vemos agora no ecrã também nos ajudam. Exato. Estas substâncias vão atuar... Teresa, volta um bocadinho o slide do lado do ômega. Mais um. Mais um. Aquelas substâncias vão atuar onde diz ali ciclooxigenases e lipoxigenases. Essas enzimas que nós temos no nosso corpo, elas é que vão manter o nosso processo anti-inflamatório. A ciclooxigenase, para quem não conhece, é a enzima que é inibida quando nós fazemos os anti-inflamatórios não esteroidais, como os diclofenacs, como a Nimedes, Voltarens, eles vão atuar nesta enzima para diminuir a inflamação. E a enzima lipoxigenase é a enzima que está associada e que é inibida pelo cortisol, que é uma outra via anti-inflamatória, certo? E aquelas substâncias que nós temos ali listadas, elas vão justamente aumentar a capacidade de respostas dessas enzimas. O licorice e a quercetina vão aumentar a capacidade que nós temos de produção da lipoxigenase, e o apagofito, a boswellia, a curcuma, por exemplo, vão aumentar a produção da ciclooxigenase. Então, alimentos em que nós temos que são ricos nestas substâncias, a utilização de chás, de ervas, do açafrão, que é rico em cúrcuma, por exemplo, pode ajudar na nossa resposta anti-inflamatória e melhorar a nossa resposta anti-inflamatória. A presença de alimentos ricos em antioxidantes também são importantes. Exatamente, para conseguir ajudar no estresse oxidativo, que é aquela balança também que nós temos que manter equilíbrio, eliminar os nossos radicais livres e mantê-los em equilíbrio. Então, as antocianinas, que são pigmentos das plantas que têm a cor amarela, por exemplo, as antocianinas, que são alguns das substâncias presentes na uva e nos frutos vermelhos, não é? Os taninos também presentes na uva, e várias dessas substâncias presentes nos alimentos de origem vegetal tem esta capacidade antioxidante. E é por isso que a base da nossa alimentação anti-inflamatória tem que ser os vegetais, pelo poder que eles têm de atuar de forma antioxidativa e anti-inflamatória. Interessante. Portanto, convém salientar que para aquelas pessoas que nos estão a ver e que estes nomes são todos muito difíceis e, enfim, é difícil entender, e estas substâncias estão presentes em alimentos que, obviamente, vão ser incluídos numa abordagem alimentar determinada pela nutricionista que está a acompanhar a pessoa. E, obviamente, por isso é que hoje nós falamos de uma nutrição funcional. Para aquelas pessoas que não conhecem, Cíntia, o que é este termo de nutrição funcional? A nutrição funcional tem por base avaliar e otimizar a alimentação de acordo com a estrutura funcional de cada corpo.
Ou seja, nós temos uma predisposição genética para absorver melhor determinados nutrientes ou necessitar de uma quantidade maior de outros nutrientes, não é? E a nutrição funcional visa a individualidade de cada um. Não dá para ser uma dieta em que é chapa 5, tudo igual para todos, porque a resposta é diferente, cada corpo é um corpo. E há situações em que existem carências que, em termos genéticos, é necessário e é importante saber para poder identificar qual é o tipo de antioxidante que é mais importante para cada um, qual é o benefício que cada pessoa teria em fazer determinados suplementos, qual é a necessidade de vitaminas e minerais que é mais importante, a capacidade de resposta ou o processo inflamatório que gera numa pessoa de acordo com determinados alimentos. Há pessoas que toleram muito bem as carnes vermelhas, há pessoas que não. Então, não posso nunca instituir que esta pessoa tem que comer carne se ela tem uma grande dificuldade de metabolização da carne. Se eu for fazer isso, vou gerar mais inflamação. Então, isto tem que ser muito individualizado. E a nutrição funcional tem este papel. Muito interessante. Mas, Cíntia, para que nós possamos fazer depois uma prescrição em termos de nutrição funcional mais personalizada e mais individualizada para a pessoa, há que fazer um diagnóstico. Este diagnóstico é baseado em quê? O diagnóstico pode ser utilizado através das análises sanguíneas e há análise de sangue, análise do perfil nutricional com um mineralograma do cabelo, por exemplo, e um teste genético. Eu acho que o gold standard, aquele padrão que nós podemos dizer, eu quero uma nutrição minha própria, daquilo que eu sou capaz de fazer, o teste genético é fundamental. Porque a partir daí a gente institui o tipo de alimentação que é mais benéfico para cada um. Pronto, ficam a saber que podemos comer de uma forma personalizada através da nossa genética. Avançando, e agora falando de uma forma generalista, porque estamos a falar para muitas pessoas e obviamente não queremos deixar de dar algumas dicas, sempre tendem atenção àquilo que foi dito pela Cíntia há pouco sobre a individualização da nutrição funcional. Estes alimentos também são anti-inflamatórios, Cíntia? Sim, são todos anti-inflamatórios e com alto poder antioxidante. Todos eles têm alguns polifenóis e, se a gente for ver aqui, são alimentos de origem vegetal. Ou seja, toda a nossa capacidade de promover uma alimentação anti-inflamatória tem que ser muito baseada nos alimentos de origem vegetal. Comida de verdade, não é comida que a natureza nos oferece, comida que nós plantamos e colhemos e que precisa de sol e terra. Né? Cada um deles com as suas peculiaridades, mas eu acho que todos eles, de uma forma geral, devem estar sempre presentes. Alguns mais importantes do que outros, e aí a individualização também que vem, não é? Que é importante. Muito bem. Há pouco a Cíntia falou dos chás. Os chás também têm aqui um papel importante. Tem. E muitas das vezes a gente pensa, então, mas aquilo são graminhas de um líquido que nós vamos colocar na água, mas a capacidade que estes pequenos grânulos têm de estimular a nossa produção das bactérias, de fazer um reparo intestinal, de estimular a nossa imunidade, de alterar o nosso metabolismo ou estimular o nosso metabolismo, a capacidade de melhorar a produção dos nossos neurotransmissores é gigante. Então, eu acho que utilizar chás de uma forma rotineira é enriquecer, é ser anti-inflamatório e é extremamente benéfico para quem quer ter mais saúde. Também esta prescrição deve ser feita de uma forma mais personalizada. E depois, em termos de ervas aromáticas, nós hoje também, Cíntia, sabemos que elas também têm um poder anti-inflamatório e antioxidante. Exatamente, muitas dessas ervas aromáticas são riquíssimas naquelas substâncias anti-inflamatórias que tivemos a falar, naqueles polifenóis que também tivemos a falar e que deve estar sempre presente na nossa alimentação, sempre. Ao invés de
cozinhar com preparados e molhos prontos, utilizar isto que é de tão maravilhoso que a natureza nos dá, que são as ervas aromáticas, de todas as categorias e todas as cores, e quanto mais cores e quanto mais vida a gente dá ao prato, mais benéfico, melhor para a nossa saúde. Muito bem. Ótimo. E como fica aqui prometido, como ficou prometido, é importante também ressalvar aqui o papel do exercício. Eu só pedir a alguém que tem o microfone ligado, que deve ter entrado e tem o microfone ligado, que já desligou, muito bem, mas o papel do exercício nesta questão da inflamação. Nós hoje sabemos que o exercício é um potente anti-inflamatório e um potente antioxidante também, enfim, ressalvando aquela questão do exercício em excesso, como eu há pouco falei, que raramente alguém o faz e, portanto, o nosso problema nunca é esse, é sempre a ausência de atividade física, mas, curiosamente, o exercício tem um papel modulador muito interessante destas substâncias inflamatórias. E o nosso organismo funciona tão bem quando está operacional e quando está equilibrado, que o exercício tem a capacidade de fazer com que algumas substâncias, e nomeadamente a interleucina 6, que é uma substância uma citocina considerada inflamatória, mas o exercício tem a capacidade de fazer com que esta substância acabe por ser anti-inflamatória quando é produzida num músculo que funciona bem. E, portanto, aqui está evidenciado, e nós poderíamos falar de outras citocinas também e de outras substâncias inflamatórias, mas neste caso em particular está elucidado o papel da atividade física neste processo de inflamação. Nós sabemos que a atividade física nos faz perder calorias, contribuindo para um desequilíbrio no balanço energético, que é daí negativo, que nos faz a perda de peso, e o exercício tem um potencial enorme em alterar a nossa composição corporal, ou seja, as pessoas diminuem significativamente os depósitos de gordura visceral que eu há pouco falava, tendo a possibilidade de ter um músculo hipertrofiado, portanto com maior volume e mais funcional, que é disso que nós estamos aqui a falar. E, portanto, a atividade física tem que ser vista pelas pessoas como com o seu grande potencial anti-inflamatório, o seu grande potencial também antioxidante, como eu há pouco estava a dizer. E isto é uma responsabilidade nossa. Eu tenho-me repetido nestes últimos workshops, mas faço questão de o fazer novamente. É responsabilidade nossa fazer atividade física todos os dias e particularmente nesta situação que nós estamos agora a viver. Eu não tenho quaisquer dúvidas que as pessoas que fazem atividade física diariamente são pessoas que estão melhor preparadas para qualquer tipo de agressão. E é importante salientar, porque às vezes isto para algumas pessoas parece muito óbvio, mas não é para a maioria. O exercício dá-nos mais energia. Para além de todos os contributos que nós tivemos a perceber em termos inflamatórios, o exercício faz as pessoas serem mais energéticas, faz as pessoas serem mais ativas, com maior capacidade de produção. E, portanto, aquelas pessoas que chegam ao final de um dia e que se sentem muito cansadas, até porque estão a viver um processo inflamatório que também induz cansaço, e que pensam, eu não vou fazer atividade física porque já estou muito cansada, é ao contrário. A atividade física não cansa ninguém. A atividade física dá vigor às pessoas, faz com que as pessoas sejam muito mais energéticas. Experimentem começar o vosso dia fazendo atividade física e vão perceber a quantidade de energia que é gerada para fazer uma série de atividades a seguir no vosso dia. Vocês são necessariamente mais produtivos. E se há coisa que eu tenho que defender é esta, porque não tenho quaisquer dúvidas que todas as pessoas que tenho acompanhado e todas as pessoas com quem lido, para além da investigação científica que já documenta muito bem isto, está demonstrado, quer dizer, não é possível evidenciar mais.
existe evidência completamente já corroborada, portanto não há quaisquer dúvidas, portanto está na nossa mão e os nossos médicos, os nossos clínicos e todos os profissionais de saúde que nos estão a ouvir agora e que de alguma forma podem ter alguma influência sobre as pessoas, têm essa responsabilidade. E em nós, em cada um de nós, a responsabilidade também é nossa. Portanto, eu anteriormente, se calhar, não falava com esta assertividade em relação à atividade física, se calhar era mais comedida nesta perspectiva, portanto, tinha mais empatia, se calhar, com aquelas pessoas que, enfim, não tinham tempo e que têm vidas muito complicadas e até mesmo não gostam muito de fazer atividade física. Eu hoje não tenho tanto os 50 anos deram-me isso, portanto hoje não tenho, perdi se calhar um bocadinho essa empatia, acho que é uma responsabilidade nossa, acho que é muito importante e se calhar aquilo que nós estamos a viver hoje, o que estamos a viver atualmente ainda me fez acreditar mais naquilo que estou a dizer, é uma obrigação. É uma responsabilidade nossa e, portanto, tenho que vos deixar esta mensagem em todos os workshops que temos realizado. Eu tenho, portanto, frisado isto. Peço desculpa àquelas pessoas que já ouviram outros pela repetição, mas não posso deixar de deixar a mensagem. E para terminarmos, Cíntia, existem substâncias como aquelas que vemos aqui que podem ser muito importantes no reforço imunitário. Sim, mais importante do que nós fazermos suplementos ou tomar medicamentos, nós temos mesmo que colocar a nossa alimentação como a nossa terapêutica. A alimentação e a atividade física são os dois pilares fundamentais da saúde, da medicina integrativa, da medicina funcional, de quem quer ganhar saúde, não é? Existe uma distância muito grande entre ser saudável e ter uma doença, e nós estamos, na maioria das vezes, no meio. E nós vamos tender a ter mais saúde de acordo com os nossos hábitos. E não é possível uma pessoa que tem uma alimentação inflamatória, que não pratique atividade física e que não consiga controlar o estresse do seu dia a dia, não é possível esta pessoa ser saudável. Ela pode não ter uma doença, mas não é possível esta pessoa ser saudável. E quando nós não somos saudáveis, a nossa capacidade de resposta a qualquer agressor é menor, é diminuída, não é? Eu faço esta fórmula, eu tenho esta fórmula para os meus pacientes quando estão em situações muito debilitadas, com infecções muito recorrentes, mas isto não pode substituir, em hipótese nenhuma, uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação saudável. Não dá para a gente adquirir um comprimido como a cura dos meus problemas e manter a alimentação inflamatória, manter o sedentarismo, manter os maus hábitos e as toxinas todas. Não, é contraproducente, não é? Mas há vitaminas que são essenciais no controle daquelas situações anti-inflamatórias, como a vitamina C e a vitamina E são antioxidantes, ajudam a controlar o estresse oxidativo, selênio, zinco, manganês e cobre são importantíssimos como cofatores nas reações bioquímicas que nós temos e no processo anti-inflamatório. A acetilcisteína, o resveratrol e a quercetina são também moduladores da nossa resposta imunitária. A vitamina D é fundamental nós mantermos a vitamina D em níveis saudáveis. A melhor forma de nós termos o nosso nível de vitamina D saudável é tomar sol todos os dias. E nos dias que é possível, não é? Se tivéssemos sol todos os dias, mas quando não é possível tem que suplementar, porque a vitamina D e o magnésio são duas substâncias que estão presentes em mais de 300 reações que o nosso corpo sofre todos os dias. E se elas não tiverem quantidades suficientes, a nossa resposta a qualquer situação, ela vai ser debilitada. Então, é importante a gente manter os nossos níveis de vitaminas adequados, os nossos níveis de minerais, a nossa inflamação controlada, e para isso, os dois grandes aliados têm que ser sempre a nossa alimentação e a prática da atividade física.
Uhum, uhum. Muito bem. E com isto terminamos o workshop de hoje. Queria deixar-vos com a informação de que nós estamos a trabalhar presencialmente e estamos a trabalhar online. Portanto, a Cíntia faz parte da nossa equipa e está incluída nos programas que nós desenvolvemos no Instituto Teresa Branco. E, portanto, se tiver interesse, é possível atualmente realizar as consultas, quer connosco, quer com a Cíntia, presencialmente, ou fazê-lo online, se preferir. Portanto, também há essa possibilidade. Nós estamos no Átrio Saldanha, em Lisboa. Portanto, todas as regras de segurança estão a ser cumpridas e neste momento o centro está praticamente vazio e, portanto, nós somos dos poucos espaços que podemos estar abertos e a fazer consultas presencialmente, portanto, as pessoas estarão, se quiserem vir ter connosco, sentir-se-ão seguras, porque obviamente vão cruzar-se com muito pouca gente, eu diria quase nenhuma, quando vêm ter connosco. Vou deixar agora o espaço para que coloquem as vossas questões, que podem colocá-las por escrito, que a Marisa fará o favor de nos ler. Uhum. Já temos aqui algumas que eu fui anotando, então vou passar a perguntar. Na altura, esta pergunta foi colocada na altura quando estávamos a falar dos lácteos, e há uma pessoa que pergunta sobre o queijo fresco. O queijo fresco é lácteo, não é? E é um lácteo, o fato de ser lácteo fresco tem a caseína mais inflamatória. Então, em termos de alimentação, ele continua a ser inflamatório. Ok. Há aqui uma pessoa que expôs, peço desculpa, a seguinte dúvida. E eu passo a citar o que a pessoa disse. Uma pessoa que não seja intolerante ao glúten, mas que em casa faça uma dieta alimentar isenta de glúten, pode desenvolver uma intolerância? Há quem diga que quem não é intolerante ao glúten ou à lactose pode ganhar intolerância se ficar um tempo mais prolongado sem consumir estes alimentos. É verdade? Não, isto não é verdade, não tem o menor cabimento. É uma pessoa que é intolerante, ela é sempre intolerante. E o que acontece é que a nossa capacidade de resposta ao longo do tempo vai sendo mais dificultada, ou seja, há pessoas que sempre foram intolerantes, mas comiam e não se importavam ou não se sentiam mal, e ao longo dos anos aquilo passou a desenvolver. Ou seja, uma pessoa que não é intolerante, ela não vai ser nunca intolerante, mesmo que fique sem ingerir. O que acontece é que as pessoas são intolerantes, quando ficam isentas daquele alimento, passam a sentir-se melhor e quando voltam a ingerir, sentem imediatamente mal. Ou seja, era intolerante, mas não se dava conta do mal que tinha. E é muito frequente disto acontecer. Eu acho que só há benefício. Se tem uma pessoa celíaca em casa, retirar o glúten é benefício para todos. Ok. O resveratrol e o pignogenol, penso estar a pronunciar bem, pode ser tomado na gravidez? Não consigo lhe dizer essa resposta, mas eu acredito que sim, porque resveratrol e pignogenol são substâncias presentes nos alimentos normais da natureza. Uhum. Okay. Que suplementos é que devemos tomar, embora estejamos a fazer uma alimentação variada? Isto tem que ser muito individualizado. Não dá para a gente colocar uma suplementação a dizer temos que tomar isso tudo. Há situações em que são importantes e magnésio, vitamina D, selênio e zinco são substâncias que devem estar sempre presentes, mas podem ser adquiridos através da alimentação. Isto deve ser muito individualizado. Uhum. Outra pessoa que pergunta se as dicas que foram dando ao longo do evento se aplicam a pessoas com a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença autoimune e inflamatória e só existem benefícios em tornar no seu dia a dia uma dieta anti-inflamatória. Ok. Há uma pessoa que pergunta se deve optar por água alcalina. Eu acho que é uma questão de equilíbrio, nem excessos de um lado, nem excessos do outro.
não é? Uma forma de alcalinizar um bocado a água seria colocar umas gotinhas de limão na água que nós bebemos habitualmente. Desta forma nós conseguimos tornar promover a alcalinização do nosso corpo, porque o objetivo é esse. Em que é que consistem os testes genéticos? Perguntam as pessoas. O teste genético é uma avaliação do nosso ADN, em que vai determinar a predisposição ou a suscetibilidade a carências de determinados nutrientes, vitaminas, risco de doenças neurodegenerativas, cancro. Existe teste genético variado para todo tipo de avaliação. Tem que ser direcionado para o objetivo que cada um tem. Para fazer um teste genético relacionado à nutrição, nós temos que fazer um teste genético nutricional, e nessa forma conseguimos avaliar a susceptibilidade e as maiores carências que o nosso corpo tem pelo nosso ADN. De acrescentar que nós no Instituto fazemos esse tipo de testes genéticos relacionados naturalmente com a gestão do peso, para quem estiver interessado. Próxima questão, as bebidas e iogurtes vegetais podem ser uma alternativa aos lácteos? Podem ser uma alternativa aos lácteos, desde que sejam sem conservantes e corantes e adoçantes e aqueles aditivos todos. Quais os alimentos que têm mais magnésio? Os alimentos mais ricos em magnésio são principalmente as sementes oleaginosas e alguns vegetais, abóbora, espinafre, vegetais verdes escuros são extremamente ricos em magnésio, mas principalmente as sementes oleaginosas e os frutos secos. Uma pessoa pergunta se os leites de cabra e ovelha são igualmente inflamatórios, tal como os de vaca. Não, são menos inflamatórios. Ok. Outra pessoa pergunta o que é que temos a dizer, ou neste caso, qual é que é a vossa opinião sobre a dieta FODMAP? A dieta FODMAP, ela deve ser instituída em situações muito peculiares, digamos assim, e numa fase inicial, não é? Mas eu acho que tem que ser muito personalizada este tipo de indicação, porque é muito restrita a dieta FODMAP. Outra pessoa pergunta se a stevia pode ser considerada saudável como adoçante. A stevia é uma planta da natureza, não é? Pode ser utilizada para adoçar alguns alimentos, e sim, é uma planta natural. Aqui a senhora Maria João pergunta se o teste genético é uma análise ao sangue. Não, os nossos testes de ADN são feitos através da saliva, recolha de saliva. Nós temos uns kits que neste momento podemos enviar para a casa da pessoa com todas as instruções, é recolhida a saliva e depois naturalmente é enviada para o laboratório onde será feita a análise e posteriormente será realizada uma consulta já com o relatório feito e para interpretação do mesmo, obviamente, e orientações. O agave é mais saudável? Perguntam aqui. O agave também é um adoçante natural. Em termos de inflamação, isto é um adoçante também natural. A pessoa há pouco que nos perguntou pela dieta FODMAP pergunta se este tipo de dieta é benéfica para quem tem síndrome de Sjögren, penso que é assim que se pronuncia, e fibromialgia. Eu volto a repetir. Todas as doenças autoimunes e doenças inflamatórias crônicas se beneficiam muito de uma dieta inflamatória. E a fibromialgia, muitas das vezes, passa a ser totalmente controlada só por uma alimentação anti-inflamatória. Pronto. De momento são as perguntas que temos. Bem, agora quando eu digo isto é quando começam a surgir. Portanto, nós temos mesmo que terminar. Eu vou só fazer mais estas duas. Portanto, por favor, temos mesmo que terminar. Uma pessoa pergunta se os pickles são prejudiciais à saúde. Não, os pickles feitos de uma forma natural, não. São ótimos. O vinagre é anti-inflamatório. Ok. E o colagênio, se deve ou não tomar? Colagênio em pó. Nós temos que ter atenção que o colagênio esse em pó é uma proteína e
por ser uma proteína, quando cair no estômago, ela vai ser quebrada em fragmentos para virar os aminoácidos que contêm o colágeno e a partir daí vai ser absorvido. Então, mais importante do que tomar o colagênio é nós termos uma alimentação balanceada em termos de proteínas e todos os substratos e aqueles cofatores, que são as vitaminas e os minerais, que vão depois fazer a ligação desses aminoácidos para formar o colágeno aonde nós queremos, seja ele na pele, seja ele nos ossos, não é? Nas articulações, nas cartilagens todas. Uhum. Última pergunta que nós vamos responder. A soja pode ser alternativa aos produtos lácteos? Pode ser alternativa aos produtos lácteos, sim. Tudo sem excesso, por favor. Pronto. Entretanto, ao longo do evento, algumas pessoas foram perguntando pelos nossos testes, pelas nossas consultas, fazíamos consultas presenciais, online, e eu também fui respondendo, e quais os valores, naturalmente, eu fui respondendo a essas perguntas, exatamente com o e-mail e com o contacto da pessoa que dá esse tipo de informação. Portanto, podem utilizar esse contacto que eu facultei, podem também utilizar os contactos que estão neste momento no slide da doutora Teresa Branco, o contacto geral e o contacto telemóvel. Em alternativa, teremos muito gosto em contactar-vos, se assim o preferirem, para sermos nós a dar as informações. É isso. Uhum. Então, queria agradecer desde já, portanto, a vossa presença, agradecer também à Cíntia a partilha que fez connosco e dizer-vos que nós estamos a trabalhar presencialmente e online e a Cíntia também, e portanto temos todo o gosto em vos receber. Queria também dizer-vos que na próxima semana iremos realizar através da página do Instagram do Instituto uma live. Eu peço à Marisa, qual é o tema, Marisa, que eu de facto não tenho aqui presente agora? Espera, e agora também eu tenho que, são tantos que também eu tenho que ir pesquisar. Pronto, mas se tiverem curiosidade, no nosso site, que está nesta página, vocês têm a calendarização, portanto, dos nossos próximos eventos. E pronto, resta-me então desejar-vos um bom resto de noite, desejar-vos um bom fim de semana e pedir-vos que se mantenham seguros e até à próxima semana para alguns. E até breve para os outros. Muito obrigada, Cíntia, mais uma vez. Obrigada, Marisa, também. E até breve, então. Fiquem todos bem. Um excelente fim de semana para todos. E bom fim de semana para todos.